seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amados, você já olhou para o homem que está do seu lado? Vê como ele está bonito, cheiroso. Amanhã que é o dia do banho, mas hoje ele tomou banho para vir aqui, rapaz. Abraça o irmão que está do seu lado aí, ministra a paz do Senhor Jesus na vida dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Antes de você se assentar, eu quero agradecer e louvar a Deus. Hoje é o nosso primeiro culto dos homens de 2023. Amém? Cremos que esse ano, em nome do Senhor Jesus, todos os meses do ano, nós estaremos reunidos aqui na casa do Senhor para ter o culto dos homens. Amém, homens? Glória a Deus. Pode se assentar aí. Aleluia. Amados, confesso para vocês que eu estou de férias do meu trabalho. Nem parece, né? E assim, ó, Pedro, tem como deixar um fundinho? Vai deixar lá? E confesso que eu não consegui descansar ainda. Porque eu não estou levantando cedo para ir trabalhar, mas eu estou mergulhado na obra do Senhor. E é isso que eu amo fazer. Não reclamo, não discuto com Deus, pelo contrário, eu me lanço mais ainda, desejo mais ainda fazer a obra do Senhor, porque eu sei que para isso que Ele me chamou, me comissionou. Não tenho nenhuma dúvida do meu chamado, não tenho nenhuma dúvida que Deus vai estar comigo em todo o tempo, mas eu não faço nada pela minha força, nada pelo meu braço, tudo é bênção e permissão de Deus. Amém? E eu creio que amanhã será melhor do que hoje. Eu creio que o nosso 2023 será muito melhor do que o nosso ano de 2022. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, irmão. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2022, mas eu quero te falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você continuar caminhando, perseverando na presença de Deus, o teu 2023 será melhor do que 2022. Pode receber essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Amados, confesso que eu estava com um conflito muito grande em trazer uma mensagem aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela é infinita. Se você ler uma passagem da Bíblia hoje, Ele te fala de uma forma. Se você ler a mesma passagem amanhã, aquilo que você está passando naquele dia, ela vai te alimentar, ela vai te confrontar, ela vai te exortar. A própria palavra nos afirma que ela não volta para o Senhor vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi pregada, ela foi direcionada. Assim como a chuva cai do céu para regar a terra e dar o alimento necessário para quem plantou, assim a palavra de Deus, quando ela é lançada, quando nós lemos a palavra do Senhor e nós examinamos as Escrituras, nós conseguimos nos firmar na presença de Deus e ter a certeza, se Ele está permitindo que nós venhamos a passar por um deserto, por escassez, Ele está conosco em todos os tempos. Ele te pega no colo quando a gente não consegue mais caminhar. Ele nos incentiva a ficar de pé e a voltar a caminhar. Os teus pecados não podem fazer você parar na presença do Senhor Jesus. Lembra-te de onde caiu, sacode a poeira, levanta e volta a caminhar, irmão, em nome do Senhor Jesus. O maior interessado de não nos ver prostrado é o próprio Deus que nos chamou para fazer uma grandiosa obra. E tem gente que não entende isso, tem homens que não entendem isso. Pastor, por que você não entende a minha vida? Realmente eu não entendo. Os teus pecados não podem te fazer parar. Quem te faz parar é você mesmo. Se volta para Deus, reconhece seus pecados, confessa, deixa, é uma luta. Enquanto nós estivermos aqui na terra, meu irmão, é uma luta da carne contra o espírito. E eu quero compartilhar, como eu falei para vocês, uma mensagem que eu estava no confronto hoje, eu orando a Deus, fazendo meu devocional. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra para que eu possa pregar no culto dos homens hoje.
E pensei em pregar sobre obediência, pensei em pregar na volta de Jesus, dos últimos acontecimentos aqui na terra. É uma breve pregação que eu estou montando, Deus está me dando para que eu venha trazer à igreja. Mas quando alguém postou alguma coisa hoje lá no grupo, foi a confirmação que eu estava esperando. Porque a mesma mensagem eu já tinha compartilhado com a minha célula quarta-feira passada. E eu falei assim, é isso. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de mostrar um videozinho para você, para que você possa entender aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Rominho, tá safo aí? Jesus de Nazaré. Viu o que fez com o leproso na estrada, hoje pela manhã. O meu amigo está paralisado desde a infância. A única esperança dele é você. Por favor, faça por ele o que fez pelo leproso. É o nosso telhado. Se estiver disposto, mestre, eu sei que pode curar. Você, com que autoridade ensina? Responda-me. Se estiver disposto, mestre, sei que você pode. Ei, falo com você. Sobre quem você ensina? Não é sob a autoridade de nenhum rabino de Nazaré. Onde você estudou? A sua fé é linda. Filho, tenha bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Quem é esse que tanto blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Certo? Mas eu pergunto, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? É muito fácil dizer qualquer coisa, não? Mas, para mostrar a vocês, e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, meu filho, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. E eu quero ler com vocês na Bíblia, essa passagem que nós vemos aqui. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu tenho certeza que nessa noite,
haverá restauração. Eu creio que nessa noite haverá salvação. Eu creio que nessa noite haverá encorajamento. Essa noite terá avivamento em nome do Senhor Jesus. A palavra vai de encontro aos nossos corações e vai nos alimentar, vai nos forjar, vai nos desafiar a nos tornarmos melhores em nome do Senhor Jesus. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava aonde? Em casa. Continua. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar. E anunciavam-lhe a palavra. Jesus estava fazendo alguma coisa dentro da casa? Jesus estava bebendo, comendo, se divertindo? Jesus estava anunciando a palavra e a multidão estava fluindo para aquele lugar porque Jesus estava na casa. E anunciava-lhes a palavra. Continua. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quantos homens? Quantos homens? Continua. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Até aí. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, assim como o Senhor me usou para trazer essa palavra quarta-feira passada, lá na célula. E, ó Deus, eu pedi a confirmação para que o Senhor me desse, para que eu trouxesse para esses homens que estão aqui nessa noite, para a minha vida mais uma vez. Me usa como instrumento, Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, abençoados pela Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento nas Tuas mãos, para que não venha de mim, mas do Senhor, a palavra, ó Deus, para abençoar as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de entrar no contexto desses homens, no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis, fala de 4 leprosos, que Deus usou poderosamente para acabar com a fome da nação de Israel. Aqueles homens ficaram fora da cidade por ter uma lepra. E na nação de Israel, quem tinha essa doença era colocado de fora. Não poder ter convívio com seus parentes. Quem era casado deixava suas esposas, deixava seus filhos. Eles viviam num lugar chamado leprosário. E o melhor amigo de um cara que tinha essa doença era outro leproso. Mas a história afirma que existia uma grande fome em Samaria. E aqueles homens, eles foram usados por Deus para anunciar para o povo que estava dentro daqueles muros, que o exército que tinha acampado ao redor de Israel, naquela madrugada o Senhor tinha trazido o terror, e aqueles homens fugiram com medo do Deus de Israel. E deixaram cavalo, comida, despojos. E aqueles homens, como não tinha mais nada a perder, eles foram até o acampamento, viram aquela bonança, mas quiseram compartilhar com as pessoas que estavam dentro da cidade. E eles anunciaram dentro da cidade, e aquele povo foi abençoado, porque 4 leprosos Deus usou poderosamente para trazer a saciedade para quem estava com fome. Nesse contexto aqui, eu quero te contextualizar para que você possa entender essa passagem. Primeiro, Jesus tinha vindo e estava entrando na cidade de Cafarnaum. E ele foi para sua casa. Jesus, por onde ele andava, a multidão acompanhava ele, porque as pessoas estavam mais interessadas no que ele poderia fazer mais do que ele era. As pessoas, ele exalava milagres, ele passava pelas ruas, as pessoas eram curadas, ele visitava casas para operar maravilhas,
Ele era convidado para dentro das casas para que ele pudesse operar um milagre. E nesse contexto aqui, ele estava numa casa onde a multidão afluíram, porque souberam que ele estava dentro da casa. E a gente leu aqui que ele não estava descansando, ele não estava vendo televisão, ele não estava vendo Netflix, ele estava o quê? Anunciando o Evangelho. E as pessoas na expectativa dele fazer alguma coisa, sendo curada pela palavra, e eis que surge do telhado alguém para que ele possa curar. Eu quero começar essa palavra dizendo que Deus usa os improváveis para fazer a grandiosa obra dele através da vida de quem se coloca. Eu imagino aquele homem, sabendo que o Senhor Jesus estava numa casa, mas ele olhava para a condição dele, ele não tinha como andar, se deslocar até onde Jesus estava, porque ele era aleijado. Um aleijado, ele tem vontade, mas muitas das vezes o seu corpo não o acompanha. Por quê? A sua doença o impede de levar a lugares. O seu deslocamento depende de outras pessoas. Mas Deus enviou 4 homens que se compadeceu deste homem para que pudesse ver a glória de Deus sendo manifestada na vida desse homem. Amém? Vamos lá. Aqueles homens, imagino eu, estavam indo aonde Jesus estava. E no meio do caminho eles perceberam que alguém precisava mais do que eles. Era aquele homem que estava em cima de uma maca. E eles devem ter pensado assim, ele não pode se locomover, nem que chame um Uber para levá-lo. Como é que ele vai chegar à presença do Senhor Jesus? E aqueles homens se compadeceram e tiveram uma ideia: vamos carregar a sua maca. E aqueles homens pegaram aquela maca e começaram a ir em direção aonde estava a presença do Senhor Jesus. Mas quando eles chegaram na redondeza, eles perceberam que não seria fácil chegar aonde Jesus estava. Por quê? Porque existia uma multidão que poderia impedi-los de levar a presença do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, em nome do Senhor Jesus, que a multidão não possa te fazer parar quando você desejar continuar na presença do Senhor Jesus. Eu imagino que quantas pessoas ficaram sabendo que Jesus estaria naquela casa e que Jesus poderia fazer alguma coisa pelas vidas delas. Mas eles olharam aquela multidão. A Bíblia não fala, mas eu conjecturo quantas pessoas voltaram e desistiram no meio do caminho. Deus só vai com aqueles que é adiante. Ele só vai com aqueles que se colocam, que vai adiante. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. E imagina aqueles homens olhando um para o outro e chegando perto da multidão e olhando um para o outro, e agora o que a gente faz? Um deve ter tomado uma ideia e falado o seguinte para os outros: vamos subir no telhado, vamos por cima, vamos calcular mais ou menos aonde o Senhor Jesus está, e a gente sobe com Ele e desce com Ele na presença do Senhor Jesus. Olha que união, olha que comprometimento desses homens de poder levar alguém à presença do Senhor Jesus. Calma, não comecei a ministrar na sua vida ainda não. Tem alguns pontos que eu separei aqui, que isso aqui é rico e vastos de conhecimento e de desafios para a nossa vida como homem e como cristão. Aqueles homens desceram aquele aleijado, preocupado que ele não caísse daquela cama, daquela maca, e desceram na presença do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, logo no início da passagem, do contexto,
as pessoas afluíram para aquele lugar, porque ouviram que Jesus estava em uma casa. Agora eu quero começar a ministrar na sua vida. As pessoas conseguem enxergar que na sua casa existe a presença de Deus, que na sua casa é um pedacinho do céu aqui na terra, e que a presença do Senhor Jesus é notória a ponto das pessoas que querem entrar na sua casa para ser abençoado pelo Senhor. Nesse contexto aqui, as pessoas ouviram que Jesus iria passar. Ah, pastor, porque o senhor não conhece minha casa? Minha casa é um cubículo, minha casa é uma meia água, é uma cozinha e uma sala, muito mal dá eu e minha esposa. Mas agora eu quero falar da casa espiritual. Será que as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida, a ponto de querer servi-lo, porque a sua vida tem abençoado essas pessoas? Não é no muito falar, mas é no seu agir, no seu proceder, que nós iremos ganhar as pessoas. Segundo, a fé. Aqueles homens saíram determinados, irmãos, a cumprir o propósito de levar aquele homem na presença do Senhor Jesus. Para quem não sabe, aquela região onde a Bíblia conta a história do Senhor Jesus, não é um lugar muito agradável no seu clima. É um clima muito quente, seco, árido. E o sol lá facilmente passa dos 40 graus. A Bíblia não menciona o horário, mas menciona que aqueles homens estavam dispostos a levar aquele homem à presença do Senhor Jesus. Eles chegaram e olharam aquela multidão. Perceberam que não seria fácil passar com uma maca no meio da multidão. Imagina só, irmão, no jogo do Maracanã, final do Mundial, como é que a torcida do Flamengo fica na porta do estádio? Querendo roubar todo mundo. Tô brincando, querendo torcer para que o Flamengo seja campeão. É ou não é? Imagina você tentar passar no meio dessa multidão para que você possa ver o seu time jogar. Agora imagine essa multidão que estava querendo o milagre do Senhor Jesus, ouviu o que Jesus queria falar, queria ser abençoada pelo Senhor Jesus. Mas aqueles homens não olharam para a porta, que estava lotada, não olharam para a multidão. Sabe para onde eles olharam? Para o alto. É lá que vinha o socorro. Meu irmão, não olhe para a multidão, não olhe para a porta que pode impedir a sua entrada na presença do Senhor Jesus. Olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, irmão. Aqueles homens olharam para o alto, é lá que a gente vai entrar. A Bíblia menciona o nome desses 4 homens. A Bíblia relata qual a descendência, qual a parentela, menciona se eram casados, se tinham filhos, menciona isso? Menciona qual o time de futebol que eles torcem, a igreja que eles servem, mas menciona os seus atos. Eu quero falar algo para você nessa noite em nome do Senhor Jesus. Mais notório do que os seus nomes possam ser conhecidos, os seus atos têm que ecoar pela eternidade. Aqueles homens não foram mencionados os seus nomes, mas os seus atos está espalhado por todo o planeta Terra, pela ação que eles fizeram com aquele homem. Quantas pessoas estão na presença de Deus, porque você não olhou para a multidão, você não olhou para a porta e convidaram, e chamaram, e carregaram, para poder experimentar aquilo que você tem experimentado aqui na casa do Senhor. Terceiro, deixa eu beber uma água aqui. Viram mais a solução
do que o próprio problema. Quantos de nós somos desejosos em levar algumas pessoas na presença do Senhor Jesus? Quantos aqui gostariam que toda a sua parentela servisse ao Senhor Jesus? Meu pai e a minha mãe não servem ao Senhor Jesus. Aliás, na família Damasceno, eu sou o único que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Mas eu estou disposto a carregar a maca por cada membro da minha família, para que eles possam conhecer e confessar ao Senhor Jesus. Como conhecerão se não há quem pregue? Como ouvirão daqueles de quem nada ouviram? Meu irmão, final de semana, de vez em quando dá uma louca, eu convido a família inteira para estar em um lugar, para que a gente possa pregar a palavra e lançar a semente da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E eu tenho feito essas loucuras alguns meses para cá, e daqui a pouco eu vou começar a colher os frutos da semente que eu lancei. Ela não foi em vão, irmão. Daqui a pouco eu vou colher. A Bíblia fala que aquele que vai caminhando e lançando, chorando, voltará com alegria colhendo seus feixes. Não é em vão que a gente prega a palavra. Não é em vão que a gente carrega a maca. É para um propósito, fim da nossa família e as pessoas que nós amamos de conhecerem e confessarem ao Senhor Jesus. Aqueles homens poderiam colocar vários impedimentos. Pô, cara, tu tá pesadão, mano. Pô, tu comeu uma feijoada hoje. A tua cama tá fedendo, tá fedido. Mas eles não olharam para a condição, e sim o fim daquela condição daquele homem. Enfrentaram multidão, enfrentaram até, na minha conjectura, a rejeição do Senhor Jesus, mas ele não vira as costas para aquele que de coração puro o invoca e busca a presença dele, ainda que seja pelo telhado, parando o culto. Ele se admirou da fé desses homens. Amados, não temos que medir esforços para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Quantos de nós estamos calados diante as oportunidades daquela pessoa que a gente ama confessar ao Senhor Jesus? Ah, mas isso aí é só para o pastor para falar. Ah, isso aí é só para o ministro lá da igreja falar. A Bíblia fala sobre os mentirosos, fala sobre os sodomitas, os homicidas, e também fala dos covardes. Essa covardia não é você se juntar com alguém para bater em outra pessoa. Essa covardia é quando a gente se cala por covardia em não querer carregar a maca para aqueles que precisam entrar na presença do Senhor Jesus. É essa covardia que a Bíblia fala que muitos de nós estamos sendo evidenciados em nossa vida. Abre a tua boca, eu a encherei. Não se preocupe com o que vocês irão falar, irmão. Eu vou encher a tua boca através do Espírito Santo. É só você falar: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Mas tem gente que prefere mais falar do seu time de futebol, das peças do seu carro, de como foi o seu trabalho, de como está o preço do supermercado, do que falar sobre a transformação que há em Jesus. Só podemos contar com quem se apresenta. Aquele homem, ele poderia ser carregado pela multidão na presença do Senhor Jesus. Não seria cômodo
Aqueles homens, eles levariam até a multidão estava, passaria a cama, passaria o leito, passaria aquele homem, para que um pouco deles pudesse ser abençoados e levar até a presença do Senhor Jesus? Eu quero te falar nessa noite que Deus, na multidão, Ele tem os escolhidos para fazer obras grandiosas. Essa multidão teve a oportunidade que esses homens tiveram, mas deixaram passar. Mas eles continuaram, perseveraram e conseguiram. Não perderam o foco. O seu propósito era chegar carregado, mas sair andando. A fé deles foi honrada pelo próprio Senhor Jesus. A gente tem uma prática de todos os dias pela manhã, no quartel, a gente dá uma corridinha. Tem muito tempo que eu não corro, gente. Percebe-se, né? Mas nessa corrida, a gente tem uma musiquinha que canta assim: sai junto, volta junto. E nem todos estão condicionalmente, fisicamente bem para acompanhar aquele pelotão de corrida. E muitos ficam para trás, muitos ficam pelo caminho. Mas o lema é: sai junto, volta junto. Ninguém fica para trás. O que a gente faz? A gente vai até um certo ponto, volta e vai motivando, vai puxando pelo braço, vai gritando: você vai vencer, vamos embora, vamos caminhar, está quase chegando, você vai vencer. É essa motivação que muitas das vezes quem está caminhando conosco está ficando pelo meio do caminho e a gente está deixando para trás. Mas volta, não deixe ninguém para trás. Caminhe junto para chegar ao objetivo, o final, que é a vitória com Cristo Jesus. Amém, igreja? Acho que as cadeiras estão falando mais do que vocês aqui, gente. Oxe! Aleluia! Quem está sendo abençoado aí, diga aleluia, amém? Foram atrás de uma bênção, de ver aquele homem restabelecido. Mas a Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que Jesus primeiro fez naquele homem? Ele restabeleceu o seu andar? Primeiro ele salvou. E é isso que eu quero te falar nessa noite. Muito mais do que os aleijados que nós podemos trazer à presença de Deus serem curados, Ele deseja salvar, tratar, restaurar, porque quando eles estiverem tratados, curados, eles serão uma bênção para a glória de Deus. Acredito que tem gente dormindo no culto hoje. Tem gente dormindo, mano. Aleluia. Tô quase acabando. Outro ponto. Como eu falei para vocês, eles olharam para cima. Muitos de nós estamos com a nossa visão limitada. A multidão está nos fazendo parar. Os ventos fortes estão nos fazendo parar. A gente não está resistindo a qualquer tentação que venha de Satanás. Qualquer coisinha a gente está caindo, se desviando. Qualquer coisinha a gente está atacando a Deus. Qualquer coisinha, qualquer ventinho, a gente deseja sair da igreja, não participar mais da célula, porque Deus permitiu que um vento
fraco. Às vezes uma brisa pudesse chegar à tua vida para te provar o quanto você permanece firme na presença dele. Mas tem pessoas que não estão resistindo, estão se entregando de uma vez por toda, estão entregando os pontos. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o reino de Deus é conseguido à força, e só quem se esforça vai alcançar a presença de Deus. Deus não nos chamou para sermos fracos. O que ele falou para o Josué? Josué, ser forte e corajoso. Ele não falou para nenhuma mulher, ele falou para homens, ser forte e corajoso, porque eu vou te usar, meu irmão. É você que é o coluna na sua casa, é você que é o referencial da sua esposa, dos seus filhos, é em você que eles buscam a presença de Deus. Quando um pai se converte, quando o pai entrega totalmente a sua vida para o Senhor Jesus, toda a sua casa a acompanha. Você entende a sua importância, o seu sacerdócio dentro da sua casa, homem? Então, quando você desejar levar alguém para a presença de Deus, não vai ser fácil. Não vai. É molinho. Pregar a palavra, a pessoa se render. Vai ter luta, vai ter provação. Mas eu quero te dizer que existe uma recompensa. Sabe qual é a melhor coisa para a glória de Deus? É quando você está andando na rua ou aqui na igreja e alguém fala assim: naquele dia que você falou isso, eu coloquei em prática e a minha vida mudou. Naquele dia que o Senhor pregou assim, 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 eu criei e Deus fez na minha vida. A minha casa foi mudada, o meu casamento foi restaurado, os meus filhos estão na presença do Senhor. Se mantenham firmes, homens. E para encerrar essa palavra, falei do ato desses 4 homens de levar esse homem que era conhecido como aquele que estava deitado numa máquina, aquele que pelo seu aleijão ele era conhecido. Mas um dia eu fui aquele que precisava ser carregado, aquele que não conseguia chegar à presença de Deus, porque o meu aleijão era o pecado que me fazia ficar prostrado. Era o meu pecado que me fazia ficar numa cama, acorrentado espiritualmente, sem desfrutar da presença de Deus na minha vida. Mas alguém resolveu enfrentar a multidão, carregar-me no colo, para me levar na presença do Senhor Jesus. Perseveraram, insistiram, investiram em minha vida. Hoje eu sou carregador de maca, porque eu retribuo um dia que fizeram comigo, Wilson. Um dia eu precisei ser carregado, agora eu carrego aquele que precisa, aquele que necessita, primeiramente para ser salvo, para depois ser restaurado. O que você deseja para 2023, irmão? Deus está falando aqui ao longo desses anos, para homens aqui que me receberam na igreja, para homens que já estão na igreja há muito tempo. Esse ano é o ano de você se levantar e carregar a maca para quem está precisando vir na casa do Senhor, para ser restaurado, para ser alcançado, para ser liberto, para ser salvo, porque você não olhou para a porta, não olhou para a multidão,
olhou para o alto, recebeu o desafio e colocou eles aqui na presença de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Porque mediante essa palavra existe um testemunho vivo de alguém que carregou a maca para aqueles que precisavam conhecer ao Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão, bem alto, bem forte. Aplaudam o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Ainda está no contexto da palavra. Todo início do ano, eu coloco um propósito de, além da leitura da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras, eu sempre coloco um propósito de poder ler um livro. E por mês, eu nunca cumpro, irmão. Eu leio 1, 2 no máximo e vai chegando. Mas esse ano eu coloquei uma meta aí de ler pelo menos 12 livros ao longo desse ano, pelo menos um por mês. E, para a glória de Deus, hoje eu acabei de ler um livro que o nosso pastor recomendou para a gente no ano passado, e eu comecei a ler, parei no meio do caminho, enfim, desisti, mas esse ano eu coloquei um propósito de ler e acabar de capa a capa, e hoje eu terminei, até preparando essa palavra aqui. E o tema é a armadilha de Satanás. E fala sobre ofensa, fala sobre as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos ferem, as pessoas que, de alguma forma, na nossa caminhada, nos apunhala, nos traem. E assim, falou grandiosamente no meu coração, e o finalzinho do livro falou sobre reconciliação. E eu nunca vi um livro falar tão alto aos meus ouvidos, ao meu coração, quanto esse livro no finalzinho, no capítulo 13 e 14 do livro, que fala sobre reconciliação. E eu nunca tive problema com pessoas nenhuma, nunca tive discussões, nunca fui de brigar, eu sempre relevo muitas coisas. Se uma pessoa me fizer uma coisa hoje, eu posso até ficar com raiva, mas amanhã eu esqueço. Deus colocou isso no meu coração de ser um coração perdoador. Mas existem algumas pessoas que insistem em ter problema com a gente, é ou não é? Tu tenta ter paz com todo mundo, né, Ivan? Às vezes o Ivan, esse maluco é cheio de bronca. Tá pelo tamanho do cara, rapaz, não é? Esse careca passa do meu lado. Às vezes as pessoas criam esse mito a teu respeito, e você não é nada daquilo que elas estão pensando que você é. Enfim, o irmão Nero, rapaz, aqui da minha célula, eu passava pelo corredor, ele falava: pastor, eu te achava cheio de marra, tu olhando assim para um lado. Pô, eu falei: Nero, eu estava olhando os lugares que estavam, não, mas não transparecia isso. Eu falei: irmão, graças a Deus tu me conheceu e está apaixonado por mim. Enfim, então fala sobre de reconciliação, e como eu falei para vocês, algumas pessoas insistem em ter problema conosco. E quando eu era mais jovem, eu tive algum problema com um parente meu,
e a ponto dele querer me matar, né? E meu pastor acompanhou de perto esse meu dilema. E eu sempre tive um coração disposto a perdoar. Sempre me humilhei. Ainda que quando eu chegasse para pedir perdão para ele por alguma coisa, ele sempre falava, eu falava, tu tem razão, eu sou assim mesmo. Tu tem razão. É isso aí. E perdoava, só que eu não estava com nenhum problema com ele até ele me procurar há poucos meses atrás para resolver uma questão da família lá do quintal. E eu, inclusive, estava com a minha célula. Eu parei a minha célula rapidinho e fui lá resolver. Ele estava no meu portão me esperando. Eu falei, misericórdia, rapaz. Eu ia até falar assim, homens, foi muito bom estar com vocês, ministrar a palavra de vocês, mas agora Deus me chamou, vou para o céu, porque o cara é bravo. Enfim, fui lá e conversamos assim, amistosamente. Eu fui muito assim aberto, conversei com ele concernente ao assunto que nós estávamos tratando e marcamos uma outra oportunidade para que a gente pudesse resolver aquela situação. E graças a Deus assim, fomos muito amistosos um com o outro, até brincamos um ao outro, mas faltou aquela reconciliação de fato de os parentes ter um com o outro. Isso estava me incomodando muito mesmo. E também uma outra pessoa também, perto da minha casa, eu não sei qual o motivo nós paramos de se falar. Não sei qual o motivo. Eu estou para perguntar a essa pessoa. E eu lendo o livro hoje, tem uma oração no livro que fala assim, ó, peça para o Espírito Santo te lembrar. Se você tem algo com alguém, ou lembra que alguém tem algo contra você, faça essa oração. E que ele possa te dar a oportunidade de você se reconciliar com essa pessoa. No meu coração, eu já perdoei essas pessoas, não tenho mágoa nenhuma. Mas Jesus, ele fala para nós darmos um passo a mais. Aquele que te pede a capa, dá também a túnica. Aquele que te chama para andar uma légua, vai com ela duas. É o longânimo, é fazer a mais, fazer além do que as pessoas normais fazem. Então, é um desafio para a gente que é homem, dar o braço a torcer, reconhecer que errou. É ou não é? O nosso ímpeto de homem, de machão, não, mas ele está errado, que não sei o quê. E o livro ensina, ainda que a pessoa que você vá se reconciliar, ela jogue na sua cara e fale um monte de coisa, invente coisas a seu respeito, você deve concordar com ela, não, você está certo, eu sou assim mesmo. Para que a reconciliação possa ser uma evidência naquela ocasião. E Deus é fantástico, cara. E eu orei, e essa outra pessoa mora perto da minha casa. Eu tinha orado hoje, tinha colocado o nome dele, e eu falei assim, Senhor, me dá a oportunidade de falar com essa pessoa, hoje não. E por esses dias, prepara uma situação para que eu possa conversar com ele, eu possa pedir perdão, que não sei o quê. E preparei a mensagem, tomei café, fui levar a minha filha aqui em Mesquita, voltei, estava muito calor dentro de casa, agora à tarde. Fiquei conversando com meu vizinho, até convidei ele para ele vir aqui, só que ele não podia. E quem passou na rua? O indivíduo que eu tinha pedido oração e pedido a oportunidade para que eu pudesse me reconciliar com ele. O que eu fiz? E aí, Luan, o que eu fiz? E aí, Robertinho, o que eu fiz? Eu pedi perdão a Deus, Senhor, me perdoe. Porque eu tive medo de chegar para essa pessoa e conversar com ela. Mas numa próxima oportunidade, eu quero vencer o meu medo, para que a nossa reconciliação seja evidenciado tanto na terra como no céu. Porque eu quero ver o Senhor face a face. Eu não quero deixar que uma pessoa que criou um problema comigo impeça de eu ver ao Senhor Jesus pessoalmente.
Se tem alguém aqui nessa noite que deseja pedir perdão e precisa pedir perdão, essa é a noite da reconciliação. Às vezes você saiu de casa, irmão, brigado com a esposa, com o filho, um parente que mora lá no Nordeste, ainda que seja por telefone. A comunicação não limita mais os lugares. A gente consegue se comunicar com pessoas lá no Japão. E se for essa forma de você se reconciliar, pedir perdão a alguém ou reconhecer que errou, não deixa passar não. Aproveita a oportunidade. E o que me doeu mais ainda, é que eu estava conversando com esse meu amigo, ele passou na rua e ele cumprimentou o amigo. E aí, fulano de tal? Senhor. Mas eu gelei, gente, eu fiquei com medo, não quero justificar, não. Mas eu peço até oração, para que quando eu encontrar com ele novamente, espero que seja breve, eu possa chegar assim e falar assim, olha só, eu não me lembro nem qual o motivo que a gente parou de se falar. Tem tantos anos, eu não tenho raiva de você, eu não tenho mágoa de você, pelo contrário, você faz parte da minha vida, nós crescemos juntos, brincamos juntos, aprendemos juntos, mas eu não sei o porquê o diabo colocou isso no nosso meio. Ele não é evangélico, pelo contrário, ó, você vê aquele negócio lá? Mas enfim, a Bíblia fala assim, ó, no que depender de vós, tende a paz com todos. Eu estou em paz, eu tinha perdoado essas pessoas, já tinha liberado no mundo espiritual, mas a reconciliação é algo que Deus deseja que nós venhamos a realizar. Ainda que essa pessoa vire as costas para você, eu não quero me reconciliar contigo. Aí a Bíblia fala assim, ó, se você tem problema com seu irmão, chama uma testemunha e fala assim, ó, eu estou com problema com ele, eu quero resolver. E essa pessoa não atender, vai com outra, ao fim, vai diante da igreja, não quis resolver, entrega na mão de Deus. Porque não depende de você ter a paz com o outro, depende do outro querer aceitar a tua paz. Amém? Às vezes é no relacionamento entre amizades, de parentes, até de esposa, com filhos. A mensagem não era nem essa, irmão, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para testemunhar a respeito disso aqui, eu comecei a falar, e eu creio que nessa noite é noite de reconciliação. Eu quero te convidar, homem, você sair do seu lugar, a vir no altar aqui, para nós orarmos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar convicto que Deus vai te abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes você não precisa nem carregar alguém na maca, fisicamente, para a casa de Deus. Mas existem algumas pessoas que precisam da tua oração, para que elas possam estar aqui na presença de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, se ela dependesse da sua oração, para que ela conhecesse e confessasse ao Senhor Jesus, ela iria para o céu ou ela estaria no inferno? Porque você se omitiu, você tampou os ouvidos, você negligenciou a sua oração, a sua intercessão por aqueles que precisam ser colocados pelo telhado. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra de despertamento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe a este lugar homens, algumas mulheres e uma criança. Ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer à sua igreja.
Muito obrigado, Senhor, por ter sido instrumento, ó Deus, neste lugar para a Tua glória. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações. E se nessa noite alguém aqui, Senhor, ainda precisa reconhecer que precisa mudar, não uma mudança estética, mas uma mudança no seu coração. Pai, arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Ó Pai, arranca, Senhor, esse cérebro, Pai amado, que só pensa em coisas ruins, em estar certo. Ó Deus, que essa pessoa possa reconhecer que de alguma forma ela errou e que precisa se reconciliar, precisa perdoar. Ó Deus, tira toda a altivez, em nome do Senhor Jesus, e traz o quebrantamento nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de uma transformação vinda do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Antes de você ir embora, preste atenção aqui rapidamente. No final, é porque a gente está no começo do ano e não foi tão longe assim. Foi no ano de 2021. Eu tive vários problemas com a minha esposa, problema de saúde. O ano de 2021 e o ano de 2022 foram anos assim que eu pensei que eu fosse sucumbir de tantas provações, privações que Deus permitisse que eu viesse a passar para que eu pudesse me fortalecer ainda mais na presença do Senhor Jesus. Eu pensei que eu fosse enlouquecer, mas Deus me guardou. E foi um dos momentos assim que eu mais vi a mão de Deus sobre a minha vida, o carinho, o zelo, o afago. E eu tive problema com a minha esposa, quase perdi, quase fiquei viúvo. E no final, ela conseguiu operar em setembro, e no final daquele mesmo ano, nós soubemos que a nossa sogra estava com câncer no estômago. E depois que nós soubemos, ela demorou no máximo 20 dias até que ela pudesse morrer. Qual era a nossa preocupação? Dela confessar ao Senhor Jesus. Porque a minha sogra ela teve uma vida muito dura ao lado do meu sogro. Meu sogro era alcoólatra, batia nela. Meu sogro não tinha responsabilidade, ela que pagava as contas da casa. E por ela viver dessa forma, ela se tornou uma mulher rancorosa. Ela se tornou uma mulher muito assim, sem amor, sem carinho. E a nossa preocupação era essa, porque a gente entendia que muito mais do que ela ficasse curada, é que ela pudesse ser salva. A nossa preocupação é que ela fosse salva, e ela não morava mais aqui no Rio, ela morava em Minas, e nesses últimos dias em que ela estava viva, a gente teve a oportunidade, a minha esposa conseguiu ir primeiro, juntamente com meu cunhado, e Deus preparou todo um ambiente, preparou uma pessoa para que pudesse fazer ao apelo, e ela confessou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas ainda não estava finalizado. O Espírito bradou ao coração da minha esposa, falando que ela ainda precisava liberar perdão. Liberar perdão para o algoz que toda a sua vida foi o seu ex-marido. E foi uma batalha espiritual. A minha esposa falando, fica arrepiado. O teto balançava, as panelas caíram, um barulho dentro de casa tremendo. E a minha esposa: mãe, a senhora tem que liberar perdão para o meu pai. A senhora tem que abrir a sua boca
De alguma forma, a senhora tem que expressar que no mundo espiritual a senhora está liberando o meu pai. E o Espírito Santo usou a minha esposa ali, e a minha esposa naquele momento, ela declarou: eu perdoo, eu libero. Passou aquela tarde, início de noite, e naquela madrugada, Jesus a recolheu. Três coisas não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra mal proferida e uma oportunidade perdida. Hoje à noite, que Deus te dê a oportunidade para você agarrar com todas as suas forças o perdão, a reconciliação. Se você tem que se